No episódio anterior de História Rápida, você viu como o Brasil ficou nas mãos dos grandes fazendeiros de café de São Paulo, Minas Gerais e seus aliados. Eles utilizaram a máquina pública para beneficiar os ricos e deixaram o restante da população de lado. Mas o ser humano não se acomoda quando paga impostos e não recebe nenhum retorno. E com o tempo, essa inquietação une semelhantes que lutam por mudanças. Durante a República Velha, aconteceram várias revoltas no Brasil, entre elas a Guerra de Canudos, e este é o tema deste episódio do História Rápida. Você quer entender as revoltas populares da República Velha? Cola na minha que é sucesso. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. A história da Guerra de Canudos começou quando Antônio Conselheiro, homem que tinha estudado para ser padre, mas não concluiu seus estudos, resolveu peregrinar do Ceará para o sertão da Bahia. Ele era descrito como um homem sujo, trajando uma camisola de padre, cabelos e barbas longas, andando descalço. Muitas pessoas diziam que ele era um santo e que fazia milagres. Ele viajou a pé por várias cidades do sertão. A cada cidade que passava, ele fazia uma celebração cristã e vários trabalhadores rurais pobres largaram seus empregos para segui-lo. Esses trabalhadores eram explorados, trabalhando sem receber uma remuneração justa para os poucos fazendeiros da região que tinham acesso à água. O governo não fazia nada por eles. Em 1893, Antônio Conselheiro e seus seguidores chegaram ao local de uma antiga fazenda abandonada chamada Canudos. Provavelmente tinha esse nome como referência ao cultivo de cana-de-açúcar. Ficava próximo ao rio Vaza Barris. Lá, eles resolveram fundar uma cidade e chamá-la de Belo Monte. Organizaram um mutirão para construir casas de pau a pique para todas as famílias e uma igreja, onde Antônio Conselheiro fazia celebrações. Quando havia algum desentendimento, Antônio Conselheiro fazia o papel de juiz e suas decisões eram obedecidas pelo grupo. As famílias plantavam nos arredores e criavam animais. Todos levavam parte da colheita para a igreja e lá era redistribuído para quem precisava. Com o tempo, mais e mais pessoas foram se mudando para Belo Monte, onde ninguém passava fome. A cidade chegou a ter cerca de 25 mil habitantes, distribuídos em cerca de 5.200 casas, e era a segunda maior cidade da Bahia. Os sertanejos iam para lá porque isso lhes dava a esperança de ter uma casa, um terreno para trabalhar e gerar alimentos e assim ser feliz. Os coronéis do sertão estavam perdendo poder porque as pessoas preferiam se unir a Conselheiro do que viver sob o jugo deles. Os coronéis denunciaram ao governo que o povo da região da fazenda de Canudos não pagava impostos e não haviam comprado as terras onde moravam e trabalhavam. Espalharam um boato de que eles eram contra a República e que estavam tramando uma guerra para recuperar o poder do imperador Dom Pedro II, que havia caído poucos anos antes. Mas, na verdade, eles só queriam um lugar para morar e trabalhar. Em 1896, cerca de 100 policiais militares da Bahia foram enviados para combater Canudos. Pararam para dormir na cidade de Uauá, mas foram surpreendidos de madrugada por um ataque dos defensores de Canudos. A cidade virou um palco de guerra. 10 governistas e 150 rebeldes morreram. Após algumas horas de combate, os rebeldes retiraram de Uauá e os governistas ficaram desmoralizados. Em uma segunda expedição, 2 meses depois, 250 policiais militares foram enviados para combater Canudos. Quando estavam se aproximando de Canudos, caíram em uma emboscada. Mais de 100 soldados foram mortos e outros fugiram, deixando para trás um carregamento de alimentos, armas e munição. Agora, Canudos estava ainda mais forte. O presidente Prudente de Moraes resolveu que Canudos era agora um problema do exército e 2 meses depois enviou o coronel Antônio Corta-Cabeças com 1.300 homens para arrasar Canudos de uma vez. O exército teve baixas quando passou pelas várias armadilhas e pelos pequenos ataques surpresas enquanto marchava para Canudos. Quando chegaram, começaram a dar tiros de canhão e derrubar as casas. Mas as tropas rebeldes conseguiram matar o coronel Antônio Corta-Cabeças e o segundo no comando.
Os soldados sobreviventes estavam ficando sem munição, e o terceiro comandante ordenou a retirada. Mais uma vez, o povo de Canudos se empoderou das armas dos soldados mortos para se defenderem. 3 meses depois, iniciou-se o quarto combate. O presidente enviou 10.000 homens armados com canhões e metralhadoras. As metralhadoras tinham sido inventadas há pouco tempo. Disparavam mais de 450 tiros por minuto em uma época em que as pessoas estavam acostumadas a ter que recarregar os mosquetes depois de um único tiro. Imagine o quanto era assustadora. Os rebeldes mais uma vez organizaram pequenos ataques para tentar impedir o inimigo de chegar em Canudos e roubaram seus alimentos. Mas o exército se reorganizou, cercaram e bombardearam Belo Monte. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro de 1897. Alguns dizem que foi morto por ferimentos causados pela explosão de uma granada. Outros dizem que ele morreu de diarreia. Depois disso, o exército prometeu que pouparia a vida das pessoas que se rendessem. Idosos, mulheres e crianças se entregaram e foram presos. As mulheres foram estupradas e depois todos que se renderam tiveram suas cabeças cortadas. Esse foi considerado o maior crime já praticado no território brasileiro. Os que não se entregaram continuaram lutando até a morte do último homem, que foi em 5 de outubro de 1897. O cadáver de Antônio Conselheiro foi localizado pelas tropas republicanas que levaram a sua cabeça para o Rio de Janeiro. Os médicos analisaram a cabeça dele, basearam-se em uma ciência equivocada e disseram que ele era um homem louco. Isso era importante para que as pessoas parassem de dizer que a República matou um homem santo. A Guerra de Canudos não foi a única vez na República Velha que uma classe de pessoas pobres se uniu e lutou para não ser esmagada pela classe de pessoas ricas que estava no poder. Há ainda outros movimentos de luta de classe na República Velha do Brasil, como a Guerra do Contestado, o Cangaço, a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina e o Movimento Operário de 1917. Estes serão temas de outros episódios do História Rápida. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!